falar de um assunto sério? Bom, a gente já viu de tudo no país, não é verdade? Agora, poucas pessoas sabem que existe uma lei chamada Lei Anticorrupção. Recebo agora o advogado doutor Luciano Alves Malara. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Eu que agradeço. O senhor estava me falando aqui, eu falei errado ali, é compliance. Compliance, é isso. Explica o que é o compliance para a gente entender, então. Perfeito. Compliance, na verdade, estamos aí importando mais uma palavra do idioma americano, significa cumprir. To comply, do verbo inglês comply, cumprir as leis, cumprir as normas. Quando a gente trata de compliance, a gente vai muito além das simples regras legais. Cumprir as normas das empresas, cumprir as regras éticas, cumprir os protocolos internos das empresas. Então, toda vez que nós pensamos em compliance, significa, fundamentalmente, fazer a coisa certa de acordo com os regramentos. Então, eu vou fazer uma pergunta técnica. Existe o compliance eleitoral? Boa pergunta, boa pergunta. Eu diria que o compliance eleitoral está nascendo, ainda é um bebê para o nosso país. Algumas regras estão vindo, como a limitação de doações para campanhas políticas por empresas, estão vindo para trazer compliance para o nosso país. Há quem questione se essa regra é boa ou não, mas, de certa forma, ela trouxe uma nova diretriz em relação a doações políticas. As pessoas físicas ainda podem doar, mas as pessoas jurídicas já não podem mais. E ainda esse ano, há pouco tempo, o Senado aprovou uma nova regra para trazer compliance para os partidos políticos. Essa vai ser uma nova tendência, esperamos que isso esteja implementado em pouco tempo, mas na prática, se você me perguntar, existe? Hoje ainda não. O que nós chamamos de compliance corporativo nas empresas, isso ainda não temos nos partidos políticos. Agora, o compliance, então, ele regula ou controla, vamos dizer assim, a entrada e saída de dinheiro nos partidos? É isso ou não? Também. O compliance, ele vem fundamentalmente de uma regra americana, chamada de FCPA. Essa regra nasceu para combater a corrupção em outros países fora dos Estados Unidos, porque no próprio Estados Unidos já existiam outras normas. Então, quando a gente trata desse FCPA, que é o pai da nossa lei anticorrupção brasileira, ele fala do combate à corrupção e fala dos controles de números, os controles que eles chamam de books and records, que são as entradas e saídas de dinheiro. Então, quando nós pensamos no compliance de uma forma ampla, uma das ferramentas principais é a entrada e saída de dinheiro, porque, a princípio, você não tem a corrupção se você não tiver o dinheiro sem os devidos registros. Olha, doutor, eu queria saber um pouquinho, então, sobre essa questão, principalmente do que diz respeito à responsabilização das empresas. Porque nós ouvimos falar muito sobre essa questão, principalmente no início da Lava Jato, quando nós vimos aqueles casos todos que apareceram, e parecia que não se tinha uma fiscalização a respeito disso. Como é que funciona essa questão da responsabilização das empresas? Excelente pergunta. Hoje, com a nova lei chamada de anticorrupção, essa preocupação, eu diria até mais do que preocupação, essa precaução está tomando conta das empresas. Todo mundo, até por conta da Lava Jato, tem tomado ciência. Hoje se fala muito mais em temas de corrupção até do que em futebol, em muitas esferas. E as empresas, elas passam a ser responsáveis também pelos atos praticados pelos seus agentes. O que eu quero dizer com isso? Antes dessa lei, se alguém cometesse uma ilegalidade, pagasse uma corrupção, a pessoa seria responsabilizada. Poderia ter um processo criminal, poderia ser condenada, poderia ser presa. O que essa lei trouxe? Ela trouxe a responsabilidade também para a empresa. E aí vamos perguntar, mas a empresa vai ser presa? Não, mas ela vai pagar a conta. E aí a gente sabe que afeta muitas pessoas quando dói o bolso. A empresa vai ter multas muito pesadas, a empresa vai ter publicações negativas, a empresa vai para listas de restrição, a empresa pode ter limitação de vendas para o poder público, o rol de punições é bastante amplo, mas o principal prejuízo, a empresa vai ter a sua reputação manchada. E para ela recuperar essa reputação, isso é muito difícil, é muito caro, né? A reputação hoje é a coisa mais preciosa que uma pessoa ou uma empresa pode ter. A lei anticorrupção, ela começou de fato a produzir efeitos quando, hein? A lei é de 2013, ela entrou em vigência em 2014. Mas, efetivamente, ela foi regulada em 2015, quando nós percebemos que, sim, a partir daquele momento do decreto, ela passou a ser um foco de preocupação para as empresas e, obviamente, preocupações e cautelas que vêm conectadas.
Hoje já são mais de 180 processos discutindo a responsabilidade das empresas em decorrência da lei anticorrupção. Nós temos mais de 30 condenações que já aconteceram com base na lei e indenizações e multas fixadas em mais de 18 milhões de reais. Quando pensamos nos desvios que temos ouvido recentemente, ainda não é um valor tão significativo. Mas 18 milhões de reais é um começo, especialmente quando nós falamos de uma lei, como eu mencionei, que em 2015 efetivamente ela começou a ser aplicada. Nós ainda estamos no começo de 2018. Agora, a investigação desses atos lesivos contra a administração pública nacional, elas são efetivas? Como que acontece a denúncia utilizando a lei anticorrupção aqui no Brasil? Hoje temos um benefício de que, com essa lei, diversos órgãos ou diversas partes da administração pública podem iniciar uma investigação e podem trabalhar na apuração. Tá. De acordo com o texto da lei, não só o Ministério Público ou a própria Polícia Federal são capazes de fazer isso. O processo administrativo ele pode ser tocado num município, por uma prefeitura, uma Câmara Municipal, um órgão do Poder Executivo. Então, ampliou-se muito o leque de órgãos aptos a conduzir uma investigação. Primeiro a investigação administrativa e depois existe ainda a responsabilidade perante o Poder Judiciário. Então, a nossa percepção, quem trabalha com compliance, tem aí uma expectativa muito grande de que a cada vez mais os agentes de fiscalização vão se aparelhar, e já estão se aparelhando, e vão realmente colocar mais e mais fiscalização. Nós vemos que no Brasil há um certo descaso pelo cumprimento da lei, porque o risco de sanção é pequeno. Mas isso tem mudado, né? Temos visto aí o Ministério Público muito atuante, o Judiciário bastante atuante também, e cada vez mais outros órgãos fazendo parte disso. A própria CGU dentro do Ministério da Transparência, a Advocacia Geral da União e vários outros. Em relação aos casos da Lava Jato, que outros órgãos podem, doutor, em tese, vamos dizer assim, ser instados a investigar administrativamente o caso? A própria Polícia Federal é o primeiro órgão que trabalha nessas investigações, mas o Ministério Público também é bastante atuante, a própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, dentro do Ministério da Transparência. Nós temos controladorias nos municípios também, que o município de São Paulo, por exemplo, tem uma controladoria muito forte. Temos também controladorias nos estados e, como eu mencionei, todos os outros órgãos públicos, uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, todos têm autonomia para iniciar uma investigação e, de acordo com o que eles apurarem, envolver outros órgãos. Hoje, a gente tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, temos o CAD, quando envolve uma infração que possa ter um cunho concorrencial ou uma violação das regras de concorrência. Então, basicamente, nós estamos falando de 7 ou 8 órgãos, os principais, que podem trabalhar juntos no mesmo caso, se houver aí, por exemplo, corrupção, lavagem de dinheiro e benefícios concorrenciais. Quero falar um pouquinho sobre os paradigmas, né, os modelos, né, que a gente tem de tudo que a gente já ouviu falar, porque eu acho que qualquer brasileiro ou brasileira que está nos acompanhando agora vai concordar comigo. A gente nunca viu, no Brasil pelo menos, tanta corrupção, tantas histórias que estarrecem o brasileiro, né? Que tiram o brasileiro do sério, né? A Operação Lava Jato trouxe novos paradigmas ao compliance? Trouxe. E o que eu vou te dizer é que, na verdade, nós brasileiros sempre tivemos a percepção, a sensação de que essa corrupção existia, mas nunca foi comprovada. Verdade. Hoje, ela se comprova através dessas investigações, dos processos todos que estão acontecendo. Eu estive recentemente, nos últimos anos, eu tenho ido com bastante frequência para os Estados Unidos. O que nós temos achado que é impactante para o Brasil, os Estados Unidos, que está muito na nossa frente em relação a esse tema, se manifestou em mais de um congresso falando assim, o que o Brasil tem feito vai tornar o compliance uma ferramenta diferente. Ou seja, o Brasil está criando um novo nível de compliance globalmente, porque a dedicação, o empenho, o uso da máquina pública para a apuração dos crimes está sendo feito como nunca foi antes. Então, para nós brasileiros, nesse momento, mais do que nunca, nasce uma esperança nova, né? Eu falo que, para mim, o compliance foi um agente de transformação. Na minha vida e das pessoas que trabalham próximas,
nós olhamos o compliance como realmente a saída. Como você falava, não tem luz no fim do túnel? Tem. Compliance, por que compliance ajuda a isso? Porque hoje, com essas ferramentas todas à disposição das autoridades e das empresas, não faz a coisa certa quem não quer. Porque tem mais caminhos para denunciar, porque antes você podia falar, estou sendo extorquido. Denuncia, tem bastante ferramenta para isso. E dentro da própria organização, o compliance serve para levar a cultura. O compliance é uma ferramenta de transformação. Não é chegar aqui e falar, a partir de hoje tem uma política nova. A política é importante, é fundamental. O código de conduta de uma empresa é fundamental. Mas mostrar os valores, o porquê a gente faz a coisa certa, o que é importante, aonde eu quero chegar como cidadão, como ser humano, como um pai, né? Qual o exemplo que eu quero levar para os meus filhos. Isso tudo nós temos que transcender o espaço da família, o espaço das organizações, para tomar conta da sociedade. Eu diria que é uma onda que todos temos que abraçar e fazer a revolução nesse momento. Quer dizer, o momento é agora. O momento é agora. Eu quero entrar num assunto bem recente, que nós tivemos aí a paralisação dos caminhoneiros, e nós vimos o governo fazendo um ajuste tarifário de 46 centavos no diesel. Bom, nós trouxemos um especialista aqui que nos deu uma explicação que, pelo que nós entendemos, né, nós todos, parece que essa tarifação não tem como você diminuí-la ou chegar nesse valor. E vimos esta semana a comprovação do que o especialista falou aqui no programa, justamente com essa situação que se envolveu toda e está se discutindo isso em sociedade, que o governo não poderia fazer essas concessões, por exemplo, desses valores, porque não se chega à bomba com 46 centavos de desconto. Quer dizer, algo meramente apenas para divulgação. Não, é impossível se ter esse desconto todo. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: no caso de uma ação de improbidade administrativa, no caso dela ser julgada procedente, que punições podem ser aplicadas, por exemplo, às empresas? E depois também eu queria ver nessa situação que se apresentou agora, que eu coloquei para você, na questão do governo. As empresas, a princípio, elas vão aplicar essas reduções de acordo com os parâmetros que o governo deu. Obviamente que esse desconto ele vem diretamente do fornecedor, então toda a cadeia vai sofrendo impactos, que pode gerar um desconto menor, como o especialista falou, do que os 46 centavos. Então, eventualmente, para uma empresa sofrer qualquer tipo de sanção, como não há uma regulação de preços no Brasil, é muito difícil. Por mais que, eventualmente, um repasse do desconto aconteça e um posto não faça esse repasse para o consumidor final. Ele tem essa autonomia de decidir o preço, no Brasil existe essa autonomia. Para o agente público, e aí é um pouco diferente, o ato praticado, se ele for desconectado com os parâmetros regulatórios legais, ele pode sim implicar numa ação por má administração, ou até por um ato de improbidade. Há uma grande discussão hoje se existia realmente base para que o governo fizesse uma parte das concessões que foram feitas para baixar o preço. Porque para fazer essa concessão eu preciso ter da onde repor esse dinheiro que eu vou deixar de arrecadar. E a princípio essa reposição não vai acontecer. Foi feita uma medida provisória, alterando alguns outros benefícios que existiam, mas que eles já estão causando outros tipos de impacto. Então, é um emaranhado muito grande, a área tributária no Brasil é um emaranhado gigantesco e que ele precisa trabalhar de uma forma harmoniosa. A economia, ela trabalha com pesos e contrapesos. Se eu altero aqui, eu tenho que reajustar do outro lado. Se eu dou um desconto aqui, eu tenho que garantir uma entrada de recursos por outro lado, senão no final a conta não fecha. Este balanceio, se não for feito de forma correta, pode gerar uma ação de improbidade e aí é um processo administrativo que pode implicar até na perda de um mandato, por exemplo. Pois é, agora no caso do empresário, do dono de posto de gasolina, por exemplo. Eu estava conversando com o dono de um posto ontem e eu fiquei até impressionado. O dono do posto chorou na minha frente, falou assim: a gente está sendo tratado como bandido, que na verdade não somos. Nós não temos como comprar um produto a um valor, vamos supor, R$1 e vendê-lo a 70 centavos. É algo impossível. É mesmo por aí, né, doutor? É por aí. Se o desconto realmente chega até o final da distribuição, que é o posto de gasolina, o empresário, o dono do posto, tem como repassar uma parte desse desconto, porque ele também tem que pagar tributos em cima disso, tem todos os custos dele. Mas quando esse desconto não chega, e a cadeia é uma cadeia complexa, não tem muito o que o empresário fazer.
E no Brasil, como eu falei, não há uma regulação de preços, então há uma tendência de que os preços vão oscilar muito, e é o que a gente tem visto, inclusive, aí nas reportagens, as pessoas se deslocando de um posto para outro para encontrar descontos aí, às vezes, substanciais, de bandeira para bandeira, de fornecedor para fornecedor. Tem muita gente perguntando aqui a respeito de uma coisa que eu também já ouvi muito falar. Aqui no Brasil existem as leis que pegam, as leis que não pegam. Lei anticorrupção pegou definitivamente no Brasil? Felizmente pegou. Tem muitas leis, realmente, leis que ficam aí engavetadas e as pessoas não usam e as autoridades não aplicam a lei. Essa lei pegou, as autoridades estão aplicando. Como eu mencionei, já são 180 investigações que foram iniciadas com base nessa lei, mais de 30 condenações e mais de 18 milhões de multas já aplicadas. É uma lei que não vai embora, são vários órgãos que têm autonomia para aplicar e as sanções para as empresas são muito pesadas. Elas podem chegar até a 20% do faturamento bruto da empresa. É um valor muito alto. Então, o empresário está muito atento, vai aplicar o compliance, as autoridades estão atentas e nós todos temos que entrar nesse jogo, aí, nessa onda positiva, fazer as denúncias, buscar os canais e garantir que a lei esteja cada vez mais em vigor e sendo mais aplicada. Para a gente terminar o nosso papo, eu vou pegar aqui uma pergunta do Paulo Afonso Bender, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele está perguntando sobre a questão do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário pode se corromper com essa corrupção toda que nós estamos vendo, e como é que você vê essa situação? Se existe uma luz no fim do túnel com a ajuda do Poder Judiciário? Existe. Hoje o Poder Judiciário do Brasil ganhou bastante visibilidade. Eu estive num congresso em Harvard faz um mês, onde nós tínhamos lá diversos juízes, inclusive alguns deles expondo, apresentando como eles chegaram aos resultados que eles chegaram, inclusive o próprio Sérgio Moro esteve lá, o Dr. Bretas, e o Judiciário está fazendo o papel dele. Existem falhas? Sempre vai existir, empresas, no poder público, no Judiciário, no Executivo, no Legislativo. O que nós temos que fazer é combatê-las. Todos os seres humanos são tentados, e a corrupção nada mais é do que uma dessas tentações, e nós temos que garantir que todo o ecossistema favoreça as pessoas a resistirem. Ainda que seja pelo incentivo, ou seja, faça o bem e o bem vai voltar, ou seja, pela ameaça. Se você fizer o mal, você vai ser punido. Então, as punições acontecendo, cada vez mais a gente vai ver a redução drástica da corrupção em não muitos anos. Alguns acham que eu sou otimista em excesso, eu falo não. Acho que todos estamos fazendo a nossa parte, somos aí os batalhadores do dia a dia, que vamos aos poucos conseguir transformar essa situação e transformar o Brasil num país mais digno, mais honesto e, acima de tudo, um país com ética. Que é o mais importante, né? É o mais importante. Doutor Luciano Alves Malara, advogado, obrigado pela presença nessa noite. Prazer, eu quero passar aqui os contatos do doutor, é www.compliancebrasil.org. Tem mais informações sobre compliance, não é isso? Tem mais informações. www.missãocompliance.com.br também tem informações para você. E que a gente possa trazer esse assunto mais vezes à luz das pessoas e que as pessoas possam entender o que de verdade é a lei anticorrupção. Obrigado pela sua presença, certeza. viu? Obrigado a você.